tô falando um pouquinho meio fanhoso, porque meu nariz tá ruim e a Lívia também tá dormindo, então eu tô falando um pouquinho mais baixo. Acabei meu devocional aqui agora e eu quero compartilhar com vocês, claro. Mas antes de compartilhar, eu queria falar, né, porque eu subi aqui do canal, queria conversar com vocês, atualizar vocês. Como vocês podem perceber, eu tirei meu aparelho, pois é, nesse meio tempo, graças a Deus. Mas enfim, por que eu subi? Gente, tava tudo certo pra eu continuar os vídeos aqui no canal. Tinha acho que uns 4 vídeos pra eu soltar. E eu ia até soltar antes desse vídeo. Pra deixar aqui, enfim, como eu sempre falo, que eu gosto de compartilhar. Pra deixar aqui guardado, né, pra gente depois ver. Mas aconteceu, entre outro tempo, outra coisa. Que aí daqui a pouco eu falo com vocês. Mas enfim, antes eu tava postando um vídeo por semana aqui no canal. Ontem, acho que algumas semanas que eu postava 2 vídeos, porque eram vídeos antigos, então eu queria soltar mesmo, entendeu? Pra gente já logo focar no que tava realmente acontecendo, que era a nossa mudança aqui da nossa casa, né? E acho que o último vídeo parou, né, da mudança, enfim. E depois disso não teve mais vídeo, no caso ia ter mudança parte 2. E aí, gente, eu tinha todos os vídeos, tudo direitinho no meu notebook, só que literalmente o carregador do meu notebook quebrou. Pra vocês verem, praticamente um mês depois a gente conseguiu comprar o carregador, porque a gente não tava achando. Mas não adiantou de nada, porque quando chegou a gente viu que o carregador era bem menor do que a entradinha também. Enfim, estou sem notebook e era justo onde estava todos os vídeos que eu iria postar. Então foi por esse exato motivo que eu não postei vídeo no canal, fiquei sem vídeos. E Abi, por que você não continuou gravando? Porque meu celular quebrou. Pois é, estou gravando agora o celular do Lucas. Pra quem não sabe, meu esposo, ele tá deixando o celular dele comigo em casa, porque com a Lili pequena, enfim, eu tenho minhas coisas pra fazer. E aí, comunicação, preciso do telefone. Enfim, é isso, cá estou eu. Eu também desanimei bastante, justo por conta de toda essa questão. Eu acho que a gente tava com 742 inscritos, e aí hoje de manhã eu fui ver, já tava com 738. Então, assim, quando eu vi isso, eu pensei, cara, eu tenho que gravar. Porque as pessoas estão vendo, ela não vai mais voltar. Tipo assim, então vou me desinscrever. Basicamente, eu faço isso também, tá, gente? Não tô julgando, não. Quando eu vejo que aquela. Eu tô falando, blogueira que eu sou. Tô falando, tipo, acho que eu sigo que são muito maiores. Eu falo, elas não estão mais postando vídeo do YouTube, porque muitas pessoas abandonaram o YouTube, né? Eu não recebo nada com o YouTube, não cheguei nem a 1000 inscritos ainda. Então, assim, eu faço porque eu gosto mesmo. E é isso, gente. Por isso que eu subi. Mas eu decidi hoje, falei, cara, hoje eu vou gravar. Hoje eu quero gravar um pouquinho, hoje é um sábado, já estamos em julho, basicamente o ano já correu muito, né, já foi. E hoje, gente, é também a festa junina da creche da Lili, então me deu um ânimo, assim, pra eu gravar. Porque na minha cabeça eu ia gravar só uma arroba 5.000, pro Instagram e tudo mais. Coisa rapidinha eu e ela. E aí eu pensei, por que não gravar e deixar guardado pra depois a gente ver a primeira festa junina da Lili na creche, né? Então é algo também bem especial, porque é uma encerrada de ciclo, sabe? Vocês sabem que a Lili começou na creche. Eu acho, eu não lembro. Eu postei aqui, né? Claro, postei a nossa rotina. Mas a Lili não se adaptou, gente. Ela literalmente começou muito bem. E aí, depois de vários acontecimentos, ela não se adaptou. Eu acho que eu compartilhei isso em um outro vídeo. Não vou falar, estender muito isso, mas foram coisas, né, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês saberem. Mas foram coisas que aconteceu que depois ela não se adaptou. A tia preferida, que ela se apegou muito, saiu da creche. Então, assim, eu acho que esse foi o foco principal depois, porque por mais que as outras coisas tinham acontecido, quando ela voltava, poderia até ser um pouco mais resistente, mas ficava bem. Depois que essa tia saiu, ela desestabilizou total. E, enfim, a gente foi tentando de várias formas. Estamos no processo de desmame gentil. Eu falei isso aqui desde um tempinho atrás. Por um tempo, a Lili só mamava pra dormir, literalmente. Ela come bem, e aí na creche ela começou a não comer. E isso tava dificultando bastante, enfim, essa questão de creche, minha cabeça tá assim, ó, porque ela começou muito bem, né? E, enfim, aconteceu outras coisas também, e aí eu falei, quer saber? Basta. Deus tem um tempo pra tudo, então o tempo da Lili nessa creche específica encerrou, né? E aí a gente tá vendo ainda como que vai funcionar toda essa questão. Então eu queria compartilhar mesmo, né, pra vocês terem uma noção do que se passou por todo esse tempo que eu não gravei aqui pra vocês. Outra coisa também que eu queria compartilhar, claro, né?
eu voltei a trabalhar com a fotografia. Tem vídeo, vou deixar aqui nos cards também pra vocês verem, que eu gravei mostrando pra vocês que eu comecei a trabalhar com fotografia. E aí eu parei, comecei a trabalhar em estágio na escola, porque até então eu fazia faculdade de pedagogia. E aí depois eu parei também, porque tava tudo muito apertado e aí eu não tava conseguindo. Mas enfim, várias coisas. E aí é onde a gente vê realmente, né, que tudo tem um tempo determinado. A gente acha que eu, por exemplo, por muito tempo na minha cabecinha, eu fiquei pensando muito, poxa, eu queria tanto estar trabalhando na área da pedagogia e hoje eu não consigo. Por que, Deus? O que eu fiz de errado, né? A gente sempre se questiona. Mas é porque aquele tempo passou. E aí agora, novo tempo, novas coisas. E eu falei, tem que compartilhar isso com vocês pra dar esse testemunho, literalmente, né? Muitas das vezes a gente pensa assim, porque tal coisa da minha vida acabou e a gente sofre. E eu sofri mesmo. Mas tem tempo pra tudo, né? Enfim, deixa eu compartilhar. Gente, nosso quadro do Leão, ó. Tá ali bem lindo. Mas eu quero que a Bíblia pegue, porque eu quero falar dela com vocês. Como eu falei, acabei de terminar meu devocional e, gente, sério. Assim, eu não vou muito pelo que as pessoas falam, começa lá do Novo Testamento e depois volta. Não consigo. Pra mim tem que ter, entendeu? Senão eu não consigo entender. Então, desde o início, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei lá de Gênesis e vim andando, vim lendo, vim estudando, enfim. E aí, agora eu estou em Esdras. E aí eu tô na parte da reconstrução do templo. Por quê? Lá na época de Moisés, vocês lembram que eles fizeram a tenda, né, pra adorar a Deus, né, fazer os sacrifícios e tudo mais. Depois disso, anos depois, tempos e tempos depois, veio o rei Davi, que ele queria criar o templo, mas Deus falou, opa, não é você que vai criar o templo, é seu filho. E aí é onde entra muito também esse ponto que muitas das vezes a gente quer fazer algo nesse momento que não é pra gente fazer, é pra próxima geração fazer. Ou é pra fazer daqui a um ano, é pra fazer daqui a 2 anos, daqui, sei lá, enfim. E Deus dá uma esbarrada nele, peraí. E aí o filho dele, tempos depois, vai e constrói um templo pra Deus. Por quê? Daí ele fala, Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, por que temos que te adorar em tendas? A gente tem que fazer um templo pro Senhor. E aí é onde Deus vai e fala que aí seria o filho dele que ia fazer. E aí tempos depois, o filho faz. E aí vai se passando tempos e tempos, reinados e reinados. Literalmente, o povo se corrompe de novo, literalmente. O povo volta a pecar. E aí Deus tira a sua presença do meio do povo. E aí tudo de ruim começa a acontecer, literalmente. O rei da Babilônia começa a entrar e pegar todos os do povo de Israel e de Judá e manda para o exílio da Babilônia. Eles ficam exilados, literalmente eles se tornam escravos da Babilônia. E isso me pegou muito, muito, muito. Porque até então eu só sabia, tipo assim, de falar, de ouvir falar sobre essa questão do Babilônia, pegou, enfim. Mas lendo, vendo o que realmente aconteceu, eu fiquei assim, porque é algo muito forte. Isso acontece muito das vezes a gente mesmo. Já vai lá, pega a gente, tira da gente, porque a presença de Deus se retirou, porque o negócio era tão ruim que Deus falou, nem eu não aguento mais estar ali. Então, aconteceu isso. E aí, com essa questão da Babilônia, depois veio outro rei, que Deus tocou no coração dele e falou, estão sofrendo muito. Volta, olha como que Deus faz as coisas. Deus ainda tem misericórdia daquele povo aí. Através desse rei, Deus vai e manda ele reconstruir o templo. E aí o povo de Israel volta para Israel, começa a reconstruir o templo e literalmente tem um certo momento que esse rei morre e entra outro rei. E é sempre essa virada de chave que dá problema. Gente, meu Deus do céu, é um caos. Porque um rei tá começando muito bem. Ou o reinado, daqui a pouco vem o filho dele que vem fazer melhor, faz pior. Eu não entendo. Mas enfim, coisa da vida, né? Tudo tem um propósito, literalmente. Porque aí nesse momento entrou esse outro rei. E esse rei ficou meio que tipo assim, por que eles estão reconstruindo o templo? E aí veio o outro rei de lá não sei da onde, futicar, falar com esse rei, olha, eles não vão pagar impostos, eles não vão fazer isso e isso, e você tá permitindo isso. E aí o que ele fez, o rei? Foi lá e mandou parar a reconstrução do templo. Mas a palavra diz que foi tudo com a permissão de Deus. E basicamente depois, agora, hoje, encerrando essa parte, eu entendi por que Deus permitiu. E eu quero compartilhar com vocês. Se você quiser abrir comigo, é Esdras capítulo 4, que começa a contar sobre essa oposição da obra, né? Onde fala que esse rei vem e fala que não é para continuar a reconstruir essa obra. Que tudo começou por quê? Porque eles, os inimigos de Israel, tentaram, de algum jeito, chegar em Israel e falar, olha, deixa a gente ajudar vocês também.
E aí, o povo de Israel falou: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então aqui, Israel estava falando: mete o pé daqui, quem tem que reconstruir a gente, porque nós que fomos pecador, e é isso aí. E eles não gostaram nada disso, né? Claro. E aí, consequentemente com isso, o povo ao redor começou o quê? Literalmente, está essa palavra, a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. Gente. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Gente. Literalmente aqui, qual é o momento que a gente para e pensa: meu Deus, tô desanimado, não tô aguentando mais, eu vou parar. E a gente esquece que tudo na nossa vida é espiritual. E eu, muitas das vezes, eu acabo me pegando nisso. A nossa vida é espiritual, gente. Aqui tá falando claro, foram pagas pessoas pra ficarem ali, ó, em cima, jogando palavras amaldiçoadas, sabe? E fazendo com que aquelas pessoas se desanimassem pra não reconstruir o templo de Deus. E isso eles fizeram durante todo o ano desse rei que permitiu. Pra que eles se desanimassem, não fizessem e esperassem a entrada do próprio rei. Gente, pois é. Que aí quando entrou o próximo rei, o templo não tinha nem metade pronto ainda. O rei ia vir e falar: acabou com essa palhaçada, e é isso aí. E foi isso que aconteceu. Certo tempo depois, um bom tempo depois, que aí é onde a gente vai pro capítulo 5, que fala, que é onde eu comecei a ler. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zerobabel, filho de Sealtiel, e Jeúsa, filho de Josadac, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Aqui, o que esse povo de Israel precisava? De alguém que falasse: olha, tô contigo, vai lá. E profetizou: vocês vão conseguir. O Deus de Israel é com vocês. E é disso que a gente precisa. De pessoas que levantam a gente, que não deixam a gente desanimado, como as outras que deixaram. Ser como o profeta Ageu e o profeta Zacarias. E também me fez parar pra refletir, né? A gente também precisa ser como profeta, como esses profetas, que se levantaram e profetizaram coisas boas na vida de outras pessoas. Eu fiquei muito pensativa porque nesse momento de aflição, de dor, alguém se levantou, né, de desânimo, alguém se levantou e falou: não, a gente vai conseguir. É pro nosso Deus, o nosso Deus está com a gente. E eles começaram a reconstruir o templo. Isso é lindo, lindo, lindo. Porque é onde eu vejo que a fé deles se reergueram e falaram assim: vamos reconstruir o templo, porque foi o nosso Deus que mandou, ele é com a gente. E hoje sim, nós temos o Espírito Santo que todos os dias diz pra gente: ora, levanta, Deus é contigo, vambora. A gente não pode ter ninguém, gente, na caminhada, a gente pode estar sozinho. Mas o Espírito Santo de Deus sempre fala isso com a gente, Jesus sempre fala isso com a gente. Levanta, bora, tô contigo. E é disso que a gente precisa, e confiar nessa palavra. E seguir em frente, assim como eles fizeram, confiar nessa palavra e foram em frente, continuar essa reconstrução do tempo, independente do que as outras pessoas estavam falando ou não, porque eles sabiam o que iam falar, e foi o que aconteceu. Esse outro rei de lá adiante que tinha se metido, pois ele voltou e se meteu de novo. E aí é onde a gente tem que ver o quê? O posicionamento. Gente, meu Deus, que palavra. Vocês não estão entendendo isso aqui? Eu sempre oro, né? A gente começar o devocional. E literalmente isso aqui veio assim, ó, no meu coração, literalmente, porque é literalmente tudo que eu precisava, né, ouvir. Eu falei: por que não compartilhar? Porque às vezes alguém tá precisando igual eu. Então vamos lá. No versículo 3 fala, do capítulo 5: Tatanei, governador do território a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles. Eles viram que estava reconstruindo o templo, eles foram correndo lá perguntar. Quem os autorizou a reconstruir esse templo e este muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que o relatório fosse enviado a Dário e deles recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Então, querido, podem falar o que quiser, podem vir questionar, podem vir fazer questão, mas o olhar do nosso Deus está sobre nós. Enquanto que a presença de Deus estiver sobre a gente, aleluia, ó, tô sentindo a presença. Gente, enquanto que a presença de Deus estiver sobre nós, não adianta. Pode vir demônio, pode vir qualquer coisa que for. Nada tem que abalar, porque a presença está diante de nós, então nós temos que ser firmes. Nada mais. Alguém acordou. Tá toda descabelada. Tá bem lá, bem cá, mas enfim, continuando. Eu me empolguei, acho que eu acordei, mas tá bom, já tá na hora também, já são 10 horas da manhã. Tadinha, gente, ela acordou de madrugada 1h pouca da manhã, porque ela tava com febre. Aliás, tô aqui, ó, com coisa, isso aqui é meu, pra eu tomar antibiótico, ela também tá tomando. Enfim, tá eu e ela baleada, mas vamos melhorar, no dia dos. Continuando.
Depois disso aqui, gente, eles continuaram, porque enquanto que não vier a carta lá falando, olha, para, eu não vou parar. E foi exatamente isso. A gente não tem que parar, a gente não tem que parar quando Deus falar, continua, é pra continuar. Mesmo que tá tudo caindo, continua. Deus tá falando, continua. Deus tá comigo, continua. A gente não tem que parar a obra, a gente não tem que parar o que Deus pediu, a gente não tem que parar o evangelho, porque alguém parou a gente não tem que parar de entregar a palavra porque alguém parou a gente, não tem. Porque o cristão é isso. A vida em Cristo é isso. E aí depois disso, o que esse outro rei, que não queria, que tava questionando eles lá, fez? Mandou uma carta pro outro rei e falou, olha, os judeus estão lá, ó, reconstruindo o templo. O senhor vai deixar, né? Vê isso aí. E olha só o que eles me responderam quando eu perguntei. Que foi onde eu falei da questão do posicionamento. O povo de Israel, eles estavam até então amedrontados, né? Se sentindo ameaçados, com medo, desanimados. E depois que os dois profetas vieram e trouxeram aquela firmeza de que Deus é com vocês, vambora, é isso aí. Trouxe palavras boas. Eles souberam se posicionar diante da presença de um rei que estava em cima deles. E olha o que eles responderam para esse rei. Somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do Babilônio, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Sírio emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou ao homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador, e lhes disse: leve esses utensílios, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia o templo tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa dos arquivos reais da Babilônia, para verificar se o rei Sírio de fato emitiu um decreto ordenado à reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Resumidamente, eles falaram só a verdade. Eles não insultaram, eles só falaram a verdade. Falaram, então o senhor vai lá, pesquisa e vê se realmente é isso, se a gente está errado. E foi isso que esse rei fez. Então, gente, nada mais fala pra gente, né? Se posicionar diante dessas batalhas, esses afrontos que o inimigo vem contra a gente, né? E aí, continuando, no capítulo 6, ela tá babando. Botei leite da mamadeira. E daqui a pouco fazer um bicãozinho pra ela. Vou mostrar pra vocês. Ela adora fazer junto. Continuando no capítulo 6, aqui fala, né, que eles acham esse decreto, e assim, como se fosse uma pá na cara dele. Porque no final, ele literalmente fala diretamente com esse outro rei. Ele fala, agora então Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, que é esses dois reis que estavam ali sempre fazendo questionamentos, enfim. Vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá onde? De Jerusalém, do templo. E continuando no versículo 7, ele fala, não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruir esse templo de Deus em seu antigo local. E aí mais pro final, no versículo 11, fala, né? Além disso, determino que se alguém alterar este decreto, atravessar-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no embalado, e seja sua casa transformada no monte de entulho. E que Deus que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto, ou para destruir esse templo de Jerusalém. E aí no versículo 13 fala, tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Quem acordou? Fala, Lili! Canta, Lili! Olha o cabelo. Tá muito grande, gente. Tá muito grande. Agora a gente vai fazer, sabe o quê? Ó, gente, isso aqui, que é emojema. A Lívia comeu isso aqui uma vez e ela adorou. Mamãe! Oi, mamãe vai pegar o leite. Leite, gente, que a gente vai fazer aqui junto. Vou mostrar pra vocês que a Lili vai ajudar, vai fazer. Ó, primeiro a gente tem que pegar esse capulé. Coloca aqui, ó.
Isso. Isso. Aí tem que pegar mais uma, ó, filho. Vai. Isso. E aí você joga aqui na mentira, tá bom? Isso, filho. Vai. Meu Deus! Acontece. Jesus, vai, filha. A última, devagar. Isso! Vai! Já foi, agora já foi, ó. Agora a gente mistura. Mistura aí, mamãe. Mistura? Não, baba. Não, já foi, mistura aí. Já foi. Mistura, filha. Mas já tá comendo. Agora tem que botar no fogo pra ficar igual milho. Você vai ver. Vamos botar. Mamãe aqui, ó. Limpa aqui, ó. Limpa aqui, ó. Limpa aqui pra mamãe. Aqui, ó. Limpa aqui pra mamãe. Isso. Muito bem. Também eu continuo com a Isabela Veiga, porque Isabela tem mais informações pra gente? Quente. Não? Mas ela já falou pra gente do frio, então, muito obrigada a todos vocês. Um beijo, viu, Isabela? Aproveita esse Rio de Janeiro maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai falar como é que vai... Bom, gente, agora sim vamos se arrumar. Estamos super mega atrasadas, já temos acho que 15 minutos pra se arrumar. Então a gente tem que se arrumar muito rápido, né, Lili? Vamos se arrumar. Vamos mostrar a roupa da Lili, porque a Lili vai botar? Vamos? A minha já tá praticamente arrumada, vou mostrar pra vocês. Olha o vestido da Lili. De caipira. Olha que lindo. Gente, a Lili tem desse vestido e tem um outro rosa. Olha o balão. Você gostou? Vamos botar o vestido? Ela tá com dois vestidos, esse e o outro rosa. Só que a gente já foi numa outra festa que ela usou o rosa. Né? E aliás tá secando. Então, ela vai com esse aqui. E como ela já tá gripadinha também, o outro é um pouquinho mais aberto, bom que ser fechadinho. Mas mesmo assim, vou botar uma blusinha por baixo. Aí eu vou botar básico mesmo, entendeu? Essa blusinha aqui, que ela é azul marinho, de acordo com o vestido. E uma calça leg preta. Olha lá, você. O cabelo. A botinha da Lili, gente. Olha essa botinha de brilho. E uma meinha, que ela tem um altinho assim, tá vendo? Ó. Já ia esquecendo do avental. Aqui, ó. Barra aqui atrás. Vou fazer um laço. Que linda! Tá uma princesa! Botando a mão, que linda, filha! Nossa, uma princesa! Aqui, ó. Esquentar o pezinho. Agora, gente, eu vou arrumar meu cabelo, tá? Com esses produtos aqui que a mamãe já deixou separado. Vou passar um borrifador. Assim. Vou passar, tá? O pente da Lili, a Lili sumiu com o pente dela, gente. Sumiu com o pente dela. Não, tira da boca, caixinha. Tem sempre que dar alguma coisa pra ficar com a mão, pra distrair, senão já era.
O penteado, gente, que eu queria fazer, eu acho que eu vou fazer um penteado mais elaborado, entendeu? Com Maria Chiquinha. Elaborado entre aspas, né? Mas eu vou fazer... Não vou fazer a Maria Chiquinha tradicional, só a Maria Chiquinha. Poderia até fazer porque é mais rápido. Mas como a Lili está me ajudando, né, Lili? É mais fácil da gente fazer o penteado. Geralmente, a gente sempre tem que botar alguma coisa para ver, ou tá com alguma coisa na mão pra distrair, que não é fácil. Potinho de liguinha, vou botar aqui, ó, de liguinhas, porque aí, gente, é um caso sério, entendeu? Depois... Calma, mãe. Depois vou fazer atrás, né? A parte principal, o cabelo da frente. Ó, aí a gente puxa só um pouquinho aqui. Vai no olhômetro mesmo, seja o que tu quiser. Mas, calma. Calma. Olha lá como tá linda, mamãe. Leia a bula do seu remédio. Só tu vendo, meu filho. Que? Para outro. É? Foi uma já. Escreve. Ah, sorriso. Lacinho. Caiu. É, filho. Pronto, eu bebi. Dá um sorriso lá, olha. Que dá sorriso. Ah, que linda! Agora, gente, vamos fazer as pintinhas da Lili. Tava pensando seriamente se eu fazia ou não, se eu ia deixar ou não. Mas peguei lápis de olho, né? Eu peguei o meu pincel, que ela já gosta de passar, só assim um pouquinho pra dar uma corzinha na bochechinha dela. Olha aqui, mamãe, vamos fazer aqui a pintinha. A mamãe vai fazer pintinha no seu rostinho, tá bom? Ó. Olha lá, olha lá. Ó. 2, 3. Você gostou? Agora dá, olha lá, vira o rostinho. Muito caipira! Gostou? Agora dá outro. Essa ficou muito pro canto, né? Agora olha a mamãe. Pensa numa menina vaidosa. Pensa numa menina vaidosa. Que linda, Lilica. Olha, mamãe. Que caipira mais linda. Que... Eu não aguento, gente. Uhul, meu Deus. Linda. Gente, são exatamente meio-dia 24. E assim, estamos atrasados. Mas vamos lá. Minha roupa, com essa calça jeans aqui, skinny, ela tem tipo um rasgado, sabe? Queria algo assim mesmo, mais rasgado. A que eu queria tá pra lavar, mas enfim. Eu vou com essa blusa aqui por baixo. E esse blusão aqui xadrez. Vou me arrumar aqui rápido. Prontinho, gente, ó. Botei um presinho aqui atrás. Vou pegar lá meu cinto, ele tá desenhando enquanto isso. E é isso, vou passar na cara. E vou assim. Partiu.
Ela quer sozinha. Eu acho que ela pegou, vê se ela pegou. Ó. Vai, puxa, Lili. Puxa. Aí. Vai lá dançar. Pra quem? Que ganhou na pescaria, né, Lili? Vai. Ela tia, vou lançar pra mim. Vai, Gigi! Vai, Gigi! Vai, Gigi! Ela já dançou. Ó, o Theo. Chama o Theo lá. Vai, Gigi! Ele vai te chamando. Vai, Sofia. Aqui, Sofia. Vai, Gigi! Vai lá dançar, cara. Vai, Lilica! Vai, Gigi! Vai, Lilica! Vai, Gigi! Vai, Lilica! Agora pro Miguel. Cadê o remédio dele? 1, 2, 3 e...